Olá, companheiros e companheiras, futuros acadêmicos. Estamos de volta em mais uma aula de língua portuguesa que acontece por meio dos aulões do professor Luiz Carlos. Por cá, o seu amigo de hoje sempre, professor Erivan Fernandes, trabalhando com vocês esse caminho de linguagem, códigos e suas tecnologias. Vamos agora trabalhar nesta reta final algumas questões práticas muito características do Enem. Questões essas que muitas vezes provocam um certo alvoroço, um medo, mas que de terror não tem nada. São questões fáceis de resolver, são questões que englobam não só vários assuntos da língua portuguesa, mas também trabalha as outras disciplinas, certo? Numa espécie de ambiente interdisciplinar. A física com a língua portuguesa com a geografia, e assim é que o Enem trabalha as suas questões, que você, com certeza, logrará um êxito com as suas escolhas. Então, vou neste momento iniciar nossas atividades, nossa aula, que vai envolver 5 questões do Enem, porém adaptadas para a nossa realidade, certo? Trazendo mais em foco a disciplina de língua portuguesa e, desde já, chamando você para juntos viajarmos nesse paraíso que se chama língua portuguesa, linguagem, códigos e suas tecnologias. Vamos às questões. Neste momento eu vou chamar a questão número 1, que é uma questão ilustrativa. Uma questão bem característica das provas do Enem, não só do Enem, gente, também envolvendo concursos públicos. Gostam de trabalhar com gráficos, com imagens, e aliás, a habilidade 9, 10 e 11 de língua portuguesa trabalha justamente isso, a linguagem corporal, como questões de disciplina na língua portuguesa. Mas vamos ao que interessa, vamos a essa questão, amiguinhos. Olha só, nós temos aqui uma charge, né, uns quadrinhos, e nesse quadrinho, em cada quadrinho existe um discurso. Existe aí uma comunicação, uma interatividade. Vamos a elas. No primeiro quadrinho, nós encontramos uma pessoa adulta, não é? Que aí só aparecem as pernas, e a pessoa adulta diz o seguinte: porque no meu tempo, e olha a reticência. Esses 3 pontinhos é reticência, só deve ser utilizado para quando você quer destacar algo que ainda não foi escrito. Você deixa o leitor viajar na imaginação sobre o que seria falado nessa frase. Mas, tá aí, o adulto falou, porque no meu tempo, eu e blá, 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 blá. Neste momento, o garotinho, ele, de costa para o adulto, ele começa a se questionar e verbaliza a pergunta. Como? Essa pergunta feita pelo aluno, ela vai ser complementada no segundo quadro, porque no segundo quadro a gente vai perceber a finalização da frase interrogativa dessa criança. Voltemos à questão. Como no seu tempo? E aí, no último quadrinho, a gente percebe o desfecho do discurso, quando diz: este é o seu tempo, você está vivo. E aí, companheiros, e aí, meus amigos, eu convido a você para prestar bem atenção a alguns detalhes desse discurso. Primeiro, olhando as questões, com base nas figuras, pode-se afirmar que, olha a letra A, na frase, porque no meu tempo, ocorre a inferência de pronome interrogativo, possessivo e pessoal. Será que nós encontramos esses pronomes
interrogativos, aqueles que introduzem uma pergunta. Será que existem pronomes possessivos, aqueles que introduzem uma posse, meu, teu, nosso, seu? Será que existem pronomes pessoais, os que se referem, não é, às pessoas do discurso, eu, tu, ele, nós, vós? Sim, existe. Existe e é fácil perceber logo de cara, quando se observa esse quadrinho, né, a evidenciação dessas 3 categorias gramaticais, que são pronomes, certo? Agora, o que nós precisamos compreender é se realmente cada pronome ali exerce realmente a sua determinada classificação. Veja, nós temos um pronome possessivo. Meu carro, meu celular, meu copo, meu amigo. No momento em que eu faço a inversão desse pronome, eu tenho amigo meu. Meu é pronome possessivo. Mas contextualmente, ele perde as propriedades de posse e passa a assumir características de adjetivos. Não é um amigo qualquer, é um amigo que é meu. Então, o adjetivo pode sim também ser manifestado, ser desempenhado através de outras categorias gramaticais, através de outras classes de palavras. Meu filho vai ter nome de santo. Quero um nome mais bonito. É preciso amar as pessoas, e assim vai o texto Pais e Filhos de Renato Russo, Legião Urbana. Então, filho meu, veja que o pronome meu já foi colocado depois. Não indica efetivamente uma posse, como em meu filho vai ter nome de santo. Agora, filho meu vai ter nome de santo, esse meu, depois do substantivo, se liga no Enem, depois do substantivo, ele pode atribuir uma ideia de possibilidade. É um filho duvidoso. É um filho que talvez nem exista, que talvez nem vai existir. Meu filho é um filho que já existe. Pronome possessivo meu, dando a ideia de posse ao filho. Mas filho meu não tem essa ideia de posse verdadeira. É uma suposição. Filho meu. Não é que eu tenha filho que seja meu. Certo? Então, cuidado com os pronomes possessivos, que eles fora do seu lugar de origem, muitas vezes depois dos substantivos, eles podem se apropriar de uma situação semântico-sintática de possibilidade, bem característico dos adjetivos. Tá? Mas voltando à questão, olha lá. Por que no meu tempo eu? Porque é um pronome interrogativo? Seria. Nessa frase, se fosse feita uma pergunta, se o adulto estivesse perguntando, e quando ele está perguntando diretamente, deveria haver um ponto de interrogação. Mas esse adulto aí, ele não pergunta, ele está declarando, ele está afirmando, ele está acrescentando uma informação. Porque no meu tempo, assim, assim é assado. Porque no meu tempo é mais uma resposta do que uma pergunta. Então, esse porquê, que pode funcionar como pronome interrogativo, nesse contexto, não vai ser pronome interrogativo, porque falta o principal, a pergunta. Na segunda situação, nós temos meu. E aí, olha, meu tempo no primeiro quadro. Meu, realmente está dando essa ideia de posse? Sim. Sim. O tempo que é meu, eu estou me apropriando. O pronome possessivo está anteposto ao substantivo, portanto, você vai ver aí claramente a ideia de posse. E, na última situação, o eu. Quando ele finaliza, eu era assim, assim, assado. Veja que o eu, claramente, sem nenhuma dúvida, está se relacionando com uma pessoa do discurso, quem? O emissor, com quem está falando. Esse eu nada mais é, sem margem de dúvida, do que um pronome pessoal. E do caso reto, que é aquele que é usado para substituir o sujeito. Então, gente, essa alternativa ela está fora, porque você consegue entender que meu é pronome possessivo, consegue entender que eu é pronome pessoal, mas esse porquê no primeiro quadro não é pronome interrogativo.
Na letra B você vai encontrar. Existe uma relação de tempo demarcada nos pronomes em no meu tempo e no seu tempo. Traz a câmera para mim. Traz a câmera para mim. Cuidado com a pegadinha do Enem. Veja que ele falou. Existe ideia de posse nessas sentenças? Meu tempo, seu tempo. Sabe o que o desatento vai fazer? Aquela pessoa que está com preguiça. Meu tempo, seu tempo é tempo, existe tempo. Eita, é tempo. Não. Não caia nessa pegadinha. Volta à questão, para a gente se aprofundar. Existe uma relação de tempo demarcada nos pronomes. Não estou falando no contexto, estou falando no pronome. E o pronome aí é meu e seu. Se eu perguntasse, existe uma ideia de tempo nessa sentença, nessa frase, nesse período, nessa cláusula, nessa oração? Tudo bem, existe sim a ideia de tempo, mas está sendo aí cobrado a ideia de tempo demarcada no pronome. Está aí, nos pronomes destacados. E aí eu pergunto, o pronome meu e seu indica tempo? Não. Vai indicar claramente o quê? A posse. Pronomes possessivos, meu, minha, meus e minhas. Teu, tua, teus e tuas. Seu, sua, seus e suas. Nosso, nossa, nossos e nossas. Vosso, vossa, vossos e vossas. Seu, sua, seu, sua. Seus, sua, seus, suas. E está aí os pronomes possessivos. Ok. Veja que sutilmente você percebe onde está a incoerência da questão. Na letra C, nós temos, no último quadro, vamos lá no último quadro, o pronome demonstrativo enfatiza um aspecto de temporal nas declarações da criança. Pronome demonstrativo, traz a câmera. Quem são os pronomes demonstrativos? São aqueles que demonstram rapidamente, resumidamente, uma ideia de tempo e uma ideia de espaço. Vamos para a ideia de tempo. Quem são os pronomes demonstrativos? Este, esta, estes, estas ou isto. Esse, essa, esses, essas ou isso. Aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. São os pronomes demonstrativos. Quando é que eu uso o pronome demonstrativo numa ideia de tempo? Você já viu aquelas mulheres conversando? Ai, mulher, nesse ano eu vou arrasar no Enem. Se você escutar uma conversa dessa, pode se meter na conversa. Pode entrar na conversa e dizer, minha filha, você já está arrasada antes de fazer Enem. Porque se você vai fazer o Enem agora, no tempo presente, o pronome demonstrativo a ser usado é este, esta, estes, estas ou isto. Este ano, esta data, esta aula, esta semana, este mês, este século. Se você está dando uma ideia de tempo presente, é este. Passados e futuros próximos, esse. Esse ano que vem eu vou fazer outra coisa. Essa semana passada eu estudei muito. Esse dia de amanhã vai ser mais trabalhoso. Para passado e futuro próximos, esse, essa, esses, essas ou isso. E quando é que eu uso aquele, professor? O pronome demonstrativo aquele para passado muito distante. Naquele ano de 1950, o professor Luiz Carlos já tinha 40 anos de professor. Meu amigo já está com a cara de velho mesmo. Mas sua cabeça é muito nova. E eu queria dizer a vocês que, voltando ao contexto da aula, que aquele ano de 1950 é um passado muito distante. E quando há passado distante, você vai usar aquele. Este, tempo presente. Esse, passado ou futuro próximo. Aquele, passado muito distante. Numa relação agora de espaço. Preste atenção, aluno, na sua redação. O pronome demonstrativo, este,
esse e aquele, também pode ser usado seguindo uma regra em relação a espaço, distância. Veja só. Vamos lá, olha para mim. Eu vou falar do celular. E eu vou me referir ao celular como este celular. Por que eu disse este celular? Porque ele está perto da pessoa que fala. Seria errado eu olhar para você e falar esse copo d'água. Não. O copo d'água está perto da pessoa que fala. E quando o referente está perto da pessoa que fala, não é esse, é este. Ah, professor. Então, quando a coisa falada está próxima da pessoa com quem se fala, aí é que eu uso esse, isso. Por exemplo, esse seu celular que está aí do seu lado, pode desligar o WhatsApp, viu? Pode desligar, preste atenção à aula. Esse seu celular. Olha, eu estou conseguindo enxergar daqui um monte de livro em cima da sua mesa, da sua cama, das suas pernas. Esses livros são bonitos, parabéns. Veja que eu estou falando das coisas que estão próximas da pessoa com quem falo. E aí eu uso esse, essa, esses, essas ou isso. E aquele? Quando é que eu uso aquele? Quando a coisa falada nem está perto do emissor, a primeira pessoa do discurso, nem está perto do receptor, que a gramática chama de segunda pessoa do discurso. Eu uso aquele para se referir a coisas que estão distantes de nós dois, de mim e você. Por exemplo, aquela água de coco da praia de Santa Rita é uma delícia. Veja que a água de coco nem está comigo, nem está com você, está distante de nós dois. Aí eu uso aquela. Ok? Vamos voltar para a questão. No último quadro, pronome demonstrativo enfatiza um aspecto temporal nas declarações da criança? Já sei que sim, mas vamos ver se é verdade. Este é o seu tempo, você está vivo. Quando a criança diz este, está aí o pronome demonstrativo. E o pronome demonstrativo, este, numa noção temporal, indica que tipo de tempo? Tempo presente. É justamente a crítica que essa criança faz ao adulto. Acorde, caia na real, você está vivo hoje. Este é o seu tempo. Então, este realmente está evidenciando uma semântica, um sentido de tempo, que aconteceu por meio do pronome demonstrativo. Ok? Olha a outra alternativa. Não existe semântica de posse nos quadrinhos apresentados. Como não? Meu tempo, seu tempo, tudo isso é posse. Na letra E, não ocorrem manifestações discursivas envolvendo temporalidade? Não ocorre não, gente? Nada que indique tempo? Claro que sim, que ocorre, está ali, ó. Este é o seu tempo. Esse este demarca um tempo presente. Portanto, a alternativa correta, amiguinhos, é a letra C. Beleza? Veja como foi fácil chegar a essa resposta. Mas precisamos de alguns conceitos. Pronomes demonstrativos. É isso? Pronomes pessoais, possessivos. Então, meus amiguinhos, cuidado com essa pegadinha que se dizem, viu? Ah, não cai mais gramática em Enem. A gramática é assim, ó, é velada, é camuflada. Sabe onde é que a gramática cai com gosto de gás? Na sua redação. Então, se liga assim, viu? Não só na excelente produção do texto que você tem que fazer e vai fazer, mas também nos aspectos gramaticais. Por quê? Porque a competência gramatical é a primeira forma de corrigir uma prova do Enem, a redação. O primeiro critério da redação do Enem é a competência gramatical. Tá bom? Mas vamos para a questão número 2.